EAD ou semipresencial, com formação a partir de 18 meses e mensalidades a partir de R$ 109. E ganhe um curso de inteligência artificial. Acesse agora uninasal.edu.br e aproveite. Estamos apresentando Denison Ventura, entrevista, aqui na FM Jornal. Voltamos, são 16 horas e 41 minutos, agora sim, com a doutora, a psicóloga, doutora Carolina Geisel Ortiz, para falarmos sobre Setembro Amarelo. Doutora Carolina, seja bem-vinda ao Grupo Jornal de Comunicação. Muito obrigado por sua presença. Oi, Denison, boa tarde. Muito obrigada a você pelo convite e por esse espaço que eu tanto valorizo, de poder falar um pouquinho sobre saúde mental. Minha querida, há um detalhe aí bem importante nesse aspecto, né? Sobre o Setembro Amarelo. Vamos relembrar a sociedade o que significa o Setembro Amarelo, doutora Carolina? Vamos lá, Denison. O Setembro Amarelo é um mês dedicado à campanha de prevenção ao suicídio, promoção de saúde mental. É muito importante a gente, durante esse mês, incentivar a reflexão sobre o tema. É um tema tabu, que as pessoas ainda resistem em conversar e levar a discussão, mas é importantíssimo que a gente fale sobre a prevenção, sobre os meios e os métodos de reconhecer o sofrimento e de promover acolhimento e encaminhamento das pessoas que precisam de ajuda. Há um detalhe bem preocupante, doutora. Lu, mandei a foto, tá? Há um detalhe bem importante, doutora, nesse aspecto, que me assustou muito e eu provoquei a senhora para nos auxiliar, que é a presença da inteligência artificial com a função de psicólogo, no caso, nas redes sociais, em que as pessoas, no caso, pedem acompanhamento psicológico. Como é que vocês da área têm visto isto? É normal ou é um fato que pode ser muito preocupante? Denis, é super importante a gente poder conversar sobre isso, né? Porque a gente precisa compreender que as tecnologias, elas precisam ser aliadas do ser humano. Elas precisam ser instrumentos e ferramentas que nos potencializam a desenvolver, a crescer. E o que acontece hoje é um fenômeno muito preocupante de uso indiscriminado dos aplicativos de inteligências artificiais, inclusive como ferramenta de consulta psicológica. Então, a gente precisa prestar muita atenção em como isso está acontecendo, quais são as consequências para esse caso, principalmente as pessoas entenderem qual é o real valor do uso dos aplicativos de inteligência artificial, ou da tecnologia, ou das pesquisas do web, online, né? Principalmente no âmbito emocional, psicológico, porque qualquer falha nesse sentido pode ser fatal. Nós sabemos que o tratamento, qualquer pessoa que passe por uma dificuldade de caráter psicológico, ela pode ser acompanhada por meses, anos. Aliás, né, recomendam-se os acompanhamentos para todas as pessoas, né? Independentemente de haver ou não crise de ansiedade ou depressão por conta dessas cobranças cotidianas. E, de repente, muitas pessoas, eu ouvi um depoimento de uma jovem, ela disse que passava parte do dia conversando com a IA sobre o que ela deveria fazer da própria vida. É algo meio assustador ou totalmente assustador, não é, doutora? Eu vejo como bastante assustador. Eu entendo que a gente tem um recurso disponível e muito acessível, que é a pesquisa rápida, a pesquisa fácil, né, ligeira, imediata. E isso precisa se tornar um aliado das nossas curiosidades e do nosso entendimento. Então, o que a gente entende na psicologia? Que essas ferramentas, elas precisam ser compreendidas como um acessório à organização das nossas informações. Então, o lado benéfico precisa ser entendido e utilizado.
ter esse acesso à informação, a gente poder ter respostas e conhecimentos sobre saúde mental, uma organização de informações e, principalmente, um intuito de psicoeducação. Acredito que, nesse momento, por esse viés, por esse caminho, a inteligência artificial, as pesquisas online, elas são muito bem-vindas. O que elas não podem, de fato, é tomar o lugar da psicoterapia em si. Veja, a gente entende o processo de psicoterapia como um processo contínuo, onde há disponibilidade tanto do paciente quanto do psicólogo. Além dessa disponibilidade, existem recursos muito importantes que norteiam o processo de psicoterapia, e eles acontecem na intimidade do humano. Então, se a gente for falar sobre o vínculo, sobre a escuta empática, sobre o acolhimento, a gente vai entender que talvez isso não esteja acontecendo num processo de consulta online. Porque isso é inerente do humano. Isso vem da disponibilidade e do conhecimento daquele profissional em fazer e reconhecer aquele acolhimento. Então, existem práticas e elementos terapêuticos que são insubstituíveis. E aí eu vou falar, inclusive, talvez o pilar mais central de um processo de psicoterapia, que é o sigilo. É o que mais norteia um vínculo de confiança, o sigilo profissional, que é extremamente fragilizado, a gente sabe, nas redes, online. Né? Então, como é que eu vou garantir que os meus dados, as minhas informações, a privacidade esteja sendo usada por um responsável, que não vai haver um vazamento das informações que eu levo, porque são íntimas, são subjetivas e pessoais. Isso a gente só pode garantir no processo de terapia entre duas pessoas. Acho que inclusive, você me dá mais um pouco de retorno, Lu, na voz dela? Acho que inclusive, doutora, como a senhora disse, muito mais confiável, muito mais seguro e do ponto de vista, literalmente, nas sensações e na percepção humana, né? Em perceber a dor do outro, em ver a dor do outro. Mesmo que as terapias sejam feitas com mecanismos online, com um psicólogo em uma cidade, o paciente em outro, mas observando a face do paciente, as possíveis angústias sinalizadas pelo corpo, pelas expressões, fica muito mais acessível o poder de ajuda do profissional da psicologia. Eu estou equivocado, doutora? Perfeito, Denison, está correto, e é exatamente esse um ponto sensível dessa relação. A gente sabe que não existe só a linguagem verbal e nem a linguagem escrita se a gente pensar em chat, aplicativos de inteligência artificial. A gente sabe que hoje a gente trabalha com inúmeros sinais de linguagens subjetivas que nos dão acesso a esse sutil, a esse inconsciente, que fala de inconsciente para inconsciente ali na hora da relação paciente-terapeuta. E isso aí é subtraído na hora das consultas online, isso aí não é considerado. O acolhimento mesmo, simbólico de todos esses sinais, né? Que não é a linguagem verbal ou a linguagem teclada. Então, eu entendo que pode ser uma ferramenta muito bem-vinda e muito bem utilizada, mas ela não substitui o processo de psicoterapia. Ela tem que ser usada como um recurso complementar, que ela é, né? Então, o primeiro momento, as primeiras pesquisas, as curiosidades são naturais, são importantes para o processo de psicoeducação e de preferência, um reconhecimento nesse momento da importância de procurar um profissional de saúde mental. E isso se agrava muito mais, inclusive, quando a gente fala em pacientes com um potencial suicida, que não vão dispor de um olhar adequado, imediato, desse acolhimento, desse reconhecimento, e que pode comprometer a ação terapêutica que pode aí salvar a vida. Doutora Carolina, nós estamos no mês aí emblemático em relação à questão do Setembro Amarelo, né? Dando esta nossa questão e de preocupação com o processo do número infelizmente, de suicídios que vem ocorrendo no Brasil. Existem causas mais pontuais para que as pessoas acabem tirando da própria vida? Há alguma pesquisa mais recente
que mostre os motivos mais importantes para que isso ainda continue acontecendo? É interessante a gente observar, Benson, que aumentaram, inclusive, os números de atendimentos às pessoas que fizeram tentativa de suicídio. Isso também corrobora para os dados do que aumentam o suicídio, né? Existem muitos fatores de risco e também muitos fatores de proteção que precisam ser avaliados, né? A gente, às vezes, está com uma proteção muito errada e talvez cercadas, claro, por esse tabu, muito tempo sem falar sobre isso, e que as pessoas que têm potencial suicida são as pessoas que têm um transtorno mental. E a gente sabe que não é apenas este o fator desinteressante. Hoje, a gente pode entender que muitos outros fatores podem contribuir para o aumento desse número. A gente saiu recentemente de um processo de isolamento social profundo através do isolamento da pandemia, e esse fato, por si só, já foi um fator de aumento nos números. Então, isolamento social, né, crise financeira, fatores estressores diversos, como perdas de pessoas e feridos, vítimas de violência. Então, são inúmeros fatores que podem contribuir para que a pessoa, enfim, adoeça a ponto de chegar a um pensamento, a reação ou a suicídio. É uma situação que ainda mexe muito com a sociedade. Ao mesmo tempo, nem sempre divulgamos os fatos, né? Porque queremos, não, entre aspas, encorajar outras pessoas com tendências suicidas a praticarem a situação, mas ao mesmo tempo também não podemos deixar de falar. Para quem nos escuta agora e tem um momento de dificuldade, tem um pensamento suicida, ou passa por alguma situação complexa, porque convivia com alguém que o praticou, o que é que a senhora orienta? Se virem à mente esses pensamentos, como também pessoas que infelizmente conviveram com a situação tão drástica e tão dolorosa quanto esta, doutora Carolina Geiser. Denison, é uma situação bem preocupante. Os dados da Organização Mundial de Saúde mostram que é a terceira causa de morte entre 15 e 29 anos no Brasil. Então, a gente precisa falar, e essa ideia de que às vezes a gente falar pode estimular, ela é combatida nesse meio, a ideia de quanto mais a gente falar, mais a gente vai educar, esclarecer e poder orientar, inclusive, a rede de apoio. Então, eu penso que para as pessoas que estão ouvindo, que reconhecem os sinais, sintomas, em algum familiar, ou em si mesmo, nesse momento, ou em outros momentos, que busque ajuda. Existem muitas maneiras de pedir ajuda, inclusive por telefone. Existe um número, que é 188, do Centro de Valorização da Vida. Qual o número, doutora? Doutora, qual o número? 188? 188 é um serviço que funciona 24 horas por dia. Pelo menos é um primeiro passo, um acolhimento imediato para esse momento onde a gente sente, de fato, tem esperança, mas buscar ajuda. E ajuda nesse momento pode ser através de um amigo, de um familiar, a pessoa que está ao lado, sinalizar. E a pessoa que reconhecer esse pedido de ajuda, que possa oferecer ajuda efetiva. Às vezes, a ajuda efetiva pode ser a gente mesmo. Sim. Oferecer companhia, oferecer apoio, às vezes acompanhar a pessoa numa consulta com o psiquiatra, mas agendar a consulta no psicólogo e poder favorecer ou facilitar esse acesso aos cuidados de saúde mental. Não ter receio de trabalhar sempre em conjunto com a psicologia e a psiquiatria, para que essa pessoa possa, enfim, elaborar e superar esse momento ou a dificuldade, né? Eu quero agradecer, viu, doutora Carolina, por sua presença aqui, dizer o quanto eu admiro o seu trabalho. Você é destas psicólogas estudiosas, humanas, que veem a outra pessoa, que enxerga a outra pessoa, que percebe a outra pessoa
Então eu quero parabenizar pelo seu trabalho, né? Como as pessoas podem fazer e podem encontrá-la, né? Para uma necessidade, para uma orientação, né? Para um acompanhamento. Quais são os mecanismos de contato com a senhora, doutora? Denison, agradeço as suas palavras. De fato, assim, eu acho que encontro, através da minha vocação, um amor incrível em poder acessar emoções, sentimentos e acessar o outro. Eu acho que a minha grande paixão é o ser humano. E poder usar esse espaço que você segue, eu já falei outras vezes, que é de muita relevância. A gente poder ter um espaço onde a gente fale sobre saúde mental, a gente identifique alguns temas, alguns tópicos, alguns tabus, e que a gente torne acessível o autoconhecimento, o processo de terapia, e que todo mundo se motive a procurar melhorar, evoluir e se transformar. Através das minhas redes sociais, pode ser, tem Carolina Psicóloga no Instagram. E eu deixo aberto, se você quiser colocar, divulgar o número de telefone, para quem precisar entrar em contato, eu estou à disposição. Doutora, eu quero, inclusive, no ar, fazer-lhe um convite. Nós temos aqui no grupo vários articulistas de temas diferenciados de cada área. E eu gostaria de saber se a senhora aceitaria, a senhora pode até me dizer mais tarde ou amanhã, se a senhora aceitaria tornar-se um articulista do Grupo Jornal de Comunicação, falando semanalmente com as pessoas sobre vários casos ligados à psicologia. É gravada, o material, ele é entregue uma vez na semana ao departamento nosso de jornalismo, com vídeo da senhora, que é gravado sempre na posição vertical, até 3 minutos, né? Falando sobre temas diversos para auxiliar as pessoas em uma sociedade que passa por momentos tão complexos de relacionamentos amigáveis, amorosos, de trabalho, né? De isolamento, de solidão, de solitude. Então, quero convidá-la, em nome do nosso presidente, José Arinaldo Oliveira Filho, a ser uma articulista do grupo. E a senhora pode ficar à vontade para me dizer agora, ou pensar, me dizer depois, porque seria mais uma grande contribuição que a senhora daria à sociedade sergipana. Denison, eu fico profundamente honrada por esse convite. É claro que eu aceito. Já falei que eu tenho um grande compromisso enquanto psicóloga, em levar informação, sim, e levar educação no sentido das emoções, dos sentimentos e do processo psicológico para as pessoas. Então, acho muito importante e relevante, dou muito valor a esse espaço que você dá para falar em saúde mental. Coisa linda. E fico muito honrada com o seu convite. Então, espero poder cumprir e servir de acordo com as expectativas. Eu não tenho a menor dúvida, doutora, que vai ser um trabalho fantástico, a senhora falando sobre saúde mental e todos os temas pertinentes, narcisismo, né, ghosting, né, love bomb, esses assuntos que são tão importantes hoje nos comportamentos humanos e que mudam, ajudam, ou esses comportamentos acabam prejudicando as pessoas que não têm informação. Muito obrigado, tá, por ter admitido o nosso convite, e eu falo com a senhora já amanhã pela manhã para dar as coordenadas de vídeo, de tempo. Já pode separar sua foto para fazermos seu card personalizado, e a senhora entrará todos os domingos com a informação aqui no Grupo Jornal de Comunicação. Muito obrigado, viu, querida? Perfeito, Denison. Muito obrigada também. E sempre é importante para a gente encontrar parcerias que nos sinalizem os caminhos onde a gente possa tornar o mundo da saúde mental, da mente humana, mais acessível a todos. Um beijo enorme. Estou muito feliz por você ter e estar conosco a partir de agora, viu? Muito obrigado, querida. Obrigada, Denison. Um beijo grande para você. Beijo, querida. Olha, a nossa nova articulista do Grupo Jornal de Comunicação já aceitou o convite, doutora Carolina Geiser Ortiz, que vai falar sobre
todos os critérios ligados à psicologia, como ajudar a sair da depressão, né, a não ter crise de ansiedade, né, a não ter vários distúrbios que estão aí presentes na sociedade atual. Informação é poder. Ela é uma grande psicóloga e vai contribuir agora com o Grupo Jornal. Muito obrigado, eu estou muito feliz por, em nome do presidente, a senhora ter aí aceitado o nosso convite. Desço agora a ladeira, continue com Heron Ribeiro, no programa agora que segue, e depois Ivan Tavares e todo o nosso corpo de radialistas e jornalistas, esse corpo que faz a melhor informação da número 1, o Grupo Jornal de Comunicação, Rádio Jornal, Portal Jornal SE, TV Rádio Jornal e, no caso, também o grupo nas redes sociais. Um forte abraço, até a próxima segunda-feira, mas não desliguem, porque aqui nós ficamos de domingo a domingo, 24 horas, com Wilson Tavares, César Ferreira, Carlos Ferreira, Wilson Tavares, Ivan Tavares, o querido Chocolate, Joey Feitosa e mais uma gama de profissionais de altíssima qualidade. Fique com Deus e uma boa noite. Narciso Enxovais informa a hora certa.